A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala é pastor Israel Lucas. Servimos a Deus auxiliando o nosso pastor presidente aqui na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. E finalmente, para a honra e glória do Senhor, nós chegamos na última lição desse trimestre, lição de número 13, da presente lição, que tem como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje, na lição de número 13, iremos falar a respeito da leitura da Bíblia e a educação cristã. Mas antes de iniciarmos, eu quero louvar a Deus, glorificar o seu nome pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui em nosso canal. Eu rogo em Deus que os queridos irmãos sejam edificados com as nossas ministrações, com os nossos subsídios e que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tudo isso visando o bem comum, que é que os nossos alunos sejam formados de acordo com o caráter de Cristo que é apresentado nas Sagradas Escrituras. Eu oro por você, oro por sua igreja, oro por seus alunos, para que Deus venha de fato encher os nossos corações, nos convencer das nossas falhas e que possamos de fato olhar para Ele como autor e consumador de tudo aquilo que devemos ser de acordo com a sua vontade. Então glorifico a Deus por cada inscrito, por cada irmão que comenta, por cada irmão que manda mensagem para nós. Glorifico a Deus por cada momento, instantes, que podemos trocar palavras, que podemos trocar experiências, visando aí o crescimento do reino do Senhor. Então a minha oração é que continuemos. Agora, na segunda lição do segundo trimestre, melhor dizendo, nós iremos continuar nas ministrações da EBD. Então, continue conosco, compartilhe o nosso canal para mais pessoas, para que todos juntos venhamos a ser unidos e unificados no mesmo propósito, que é ensinar as Sagradas Escrituras, tá bom? O meu abraço a você, a sua família, a sua igreja e todos os seus alunos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, na última lição, fazer diferente. Geralmente eu coloco os tópicos aqui no nosso slide, mas hoje, como a última lição, a 13ª lição desse primeiro trimestre, eu irei apenas conversar com os queridos irmãos, irei apenas explicar o que é educação cristã, unificar o entendimento de cada palavra, dando uma definição específica, fazendo uma distinção aí da educação secular e bem como trazendo alguns paradigmas do que de fato vem a ser a educação cristã que é pautada nas Sagradas Escrituras, ok? Os irmãos podem perceber que nos 3 tópicos que são tratados aqui são basicamente aspectos devocionais. Eles falam a respeito da escola bíblica dominical, o currículo adotado, a prática pedagógica, o padrão ético e moral, e bem como fala da formação de leitores da Bíblia, né? O conceito de educação cristã, fala a respeito dos objetivos da educação cristã, a capacitação dos alunos, né, moldados pelo seu caráter de acordo com a vontade de Deus. E aqui no 3º tópico fala a respeito de que nós precisamos ler a Bíblia diariamente. A leitura e a disciplina cristã é uma característica do verdadeiro discípulo de Deus, a leitura e o aprendizado, e bem como a leitura e o devocional, ok? Então, essa última lição é basicamente a aplicabilidade de tudo aquilo que estamos aprendendo ao longo dessas 12 lições até aqui ensinadas e ministradas, ok? Então, nós iremos nessa oportunidade apenas falar dos aspectos gerais da educação cristã que eu creio que sejam imprescindíveis para a nossa compreensão a respeito daquilo que Deus quer para o seu povo, para a sua igreja, para a comunidade que se reúne no seu nome, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você, como professor, ao chegar em sala de aula, como a lição de número 13 trata sobre isso, é definir o que significa educação cristã, ok? Eu trouxe para você aqui, basicamente, um entendimento da palavra educação. E significa o seguinte, é um processo que tem como objetivo produzir mudanças em quem está sendo ensinado. A educação, ela promove modificações no indivíduo como um todo, atingindo o seu cognitivo, afetivo e comportamental. Ok? Então, educação significa basicamente o processo que gera, que produz mudanças no indivíduo, perfeito? E que essas mudanças devem ser perceptíveis, tanto nos aspectos cognitivos, afetivos, bem como comportamentais, ok? Então, é basicamente essa a definição mais geral. Mas vamos aqui dividir educação cristã,
É disso que nós estamos falando. Nós sabemos que o mundo é apresentado por meio das grades curriculares das escolas a respeito da educação infantil, da educação para jovens, adultos, da educação secular, baseados aí em pensamentos que são contrários aos paradigmas e preceitos das Sagradas Escrituras, mas eu não quero me delongar nesse aspecto. Vamos focar aqui na educação cristã, que é o nosso objetivo, ok? Então, resumindo, educação é o processo de transformação, é a mediação transcendente, mudança de dentro para fora. Repetindo, educação é o processo de transformação, mediação transcendente, que transcende, e bem como mudança de dentro para fora, ok? Agora, cristã. Como se adequa esse conceito aqui da palavra cristã, educação cristã? Cristã tem a ver com uma cosmovisão cristocêntrica, valores bíblicos objetivos, relacionamento comunitário. Ou seja, educação, processo de transformação, cristã, cosmovisão cristocêntrica, valores bíblicos objetivos e bem como esse relacionamento com a comunidade, com a igreja que somos nós, né? O sentido coletivo de comunidade como o corpo de Cristo. Pois bem, eu trouxe para os queridos irmãos aqui uma definição de Lawrence Richards. Ele fala que a educação cristã, ela tem que se preocupar com a vida, com o crescimento da vida eterna dentro da personalidade humana, em direção à semelhança com o Deus que a dá. A educação cristã deve se preocupar com a transformação progressiva do crente no caráter, valor, motivação, atitudes e entendimento do próprio Deus. Ele fala que, como ele é, nós somos no mundo. Dirige nossa atenção para o desenvolvimento da personalidade e bem como refletindo com perfeição cada vez maior a personalidade de Jesus Cristo, ou seja, Cristo em mim. É a única definição adequada do alvo da educação cristã que podemos formular. Se levamos a sério o conceito de que a essência da nossa fé é a nossa vida. Louvado seja Deus. É esse entrelaçamento. De fato, é essa conjugação daquilo que Deus quer que sejamos e com aquilo que devemos ser para estarmos em conformidade com a sua palavra, ok? O que a educação cristã não é, ou seja, aquilo que ela não se restringe, ok? Primeiro, a educação cristã, ela não se restringe à transmissão. Muitos irmãos se enganam, muitos educadores cristãos pensam que educar dentro de uma visão cristocêntrica é apenas transmitir, é apenas levar conhecimento, é apenas trazer um conglomerado de informações e levar para o seu público. O público está reunido para aprender aquela verdade, ok? Mas transmissão não é um processo de compartilhamento de informações sobre fatos e conhecimentos. Então, tire isso da sua mente. A educação cristã não se resume a basicamente a transmissão de conhecimento. Segundo lugar, bem como a educação cristã, ela não se resume à memorização. Ela não é um exercício intelectual de armazenamento de informações bíblicas, porque se fosse é fácil. Aquele que se adequará como mais santo é aquele que decora mais versículos. Aquele que se destacará na comunidade como que tem dons espirituais, como que desenvolve fruto, é aquele que decora tais versículos. Mas pelo contrário, a educação cristã não tem apenas a ver com a memorização dessas verdades, mas tem a ver com essas verdades aprendidas, memorizadas, acima de tudo colocadas em prática, vividas no dia a dia. Então, a educação cristã não tem a ver com transmissão, não tem a ver apenas com memorização, mas, acima de tudo, com aplicação na nossa vida diária. Bem como a educação cristã não tem a ver com a moralização, né? Moralização não é um meio de condicionamento moral da ética ou comportamento. A educação cristã, ela não serve apenas como paradigma moral para as nossas vidas. Muitas pessoas restringem a educação cristã apenas como um padrão de moralização, de um comportamento, de uma moral, de uma ética. Mas ela é mais do que isso. A educação cristã visa, de fato, a salvação das nossas almas, das nossas vidas. Tem a ver com as boas novas de Cristo, com aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Então, se você apenas apresenta a educação cristã como paradigma moral para uma sociedade, você está resumindo a ela a um caráter social apenas. Então, ela é muito mais abrangente do que apenas um paradigma para moralização. Além disso, o que não é educação cristã? Educação cristã não é tradição, não é um conjunto de conhecimentos históricos, institucionais ou basicamente confessionais. Ou seja, as nossas denominações não estão acima
bem como daquela verdade que é apresentada centralizada na educação cristã. Ou seja, não é porque eu sou da Assembleia de Deus, não é porque eu sou da Batista, não é porque eu sou da Presbiteriana, não é porque eu sou da Congregação Cristã, não é porque eu sou, por exemplo, metodista, que essa minha tradição está acima dessas verdades da Bíblia Sagrada. Não é aquilo que a tradição construiu ao longo da sua história, com os seus eventos históricos, com as suas confissões históricas, com os seus credos históricos, que deve se pautar uma comunidade. Não, nós aprendemos sim com vários credos, com várias confissões, com várias declarações de fé, mas o que está acima de tudo isso é a educação cristã pautada eminentemente nas Sagradas Escrituras. Não esqueça disso. Além disso, o que não é educação cristã? Educação cristã não é uma programação, não é uma atividade eclesiástica relacionada a um currículo e um método de ensino. Muitas pessoas, de fato, tendem a tecnicizar, ou seja, deixar ela de forma mais fria, mais distante da realidade vivida dos crentes que a congregam, ou seja, dos crentes que fazem parte desse aspecto educativo. Muitas pessoas resumem a educação cristã a uma programação, a um evento, apenas uma EBD, mas não. Tudo que nós fazemos na igreja, todos os eventos que estão envolto a comunidade cristã tem a ver com essa educação cristã. Seja um pequeno grupo, seja um final de semana com uma pessoa tomando café com o nosso pastor, com os nossos irmãos na igreja, seja um retiro espiritual, seja, por exemplo, uma vigília à noite, seja um momento de consagração, seja um momento de ceia, seja um momento de ensaios, seja um momento, por exemplo, de ensaio da banda, um encontro após o culto. Tudo deve ser pautado por meio da educação cristã. Então, a educação cristã não é apenas um programa, mas é uma realidade que deve ser vivida no nosso dia a dia. Louvado seja Deus. Agora, eu vou relacionar. Eu disse para vocês que a educação cristã, ela não é transmissão, não é memorização, não é moralização, não é tradição, não é programação. Agora eu vou dizer o que é a educação cristã, com o que essa educação cristã se relaciona. Primeiro, vamos lá. Primeiro, revelação. É um conjunto de ações educativas que emanam da autoridade e suficiência da Bíblia Sagrada. Ou seja, as nossas comunidades são pautadas pela Bíblia Sagrada. Ela é a nossa verdade de fé e prática central para a nossa vida. Não é verdade? A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, ela trata sobre isso no seu artigo 1º. Nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada como única fonte de regra e fé para a nossa vida e o nosso caráter cristão. Ou seja, então somos pautados pela palavra de Deus. Ela é verdade absoluta e tem precedência sobre quaisquer aspectos que venhamos a ter na nossa vida, ok? Então, ela é baseada basicamente na revelação especial escrita do nosso Senhor. Segundo, justificação, ou seja, é a realidade da reeducação espiritual decorrente do novo nascimento. Nós fomos justificados. Então, isso deve pautar as nossas vidas. Romanos capítulo 5 fala dos efeitos da justificação. Então, de fato, aqueles que são justificados, agora no ato progressivo, se santificam para que finalmente sejam glorificados de acordo com a vontade de Deus. Então, aqueles salvos, aqueles que tiveram um novo nascimento, eles passam por uma reeducação espiritual para se conformarem ao caráter daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Olha como isso é interessante. O Filho de Deus se tornou filho dos homens para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então, a conta foi paga. Nós fomos justificados por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso. Além da revelação, além da justificação, temos também a transformação. O que é educação cristã? A educação cristã é justificação, revelação e bem como transformação. A educação cristã visa a transformação, ou seja, é um conjunto de ações educativas que visam a conformação pessoal a Jesus Cristo. Uma boa forma de pautarmos a nossa vida é da seguinte forma: sempre faça essa pergunta: e se fosse Jesus Cristo, ele faria assim? E se tivesse essa decisão para tomar, como Jesus Cristo a tomaria? Então a nossa vida deve ser pautada naquele que é o nosso mestre, o educador por excelência, o Verbo encarnado. Nós somos os seus discípulos e devemos caminhar, andar em suas pisadas. Aquilo que ele fez, aquilo que ele nos conformou a fazermos, aquilo que ele nos ensinou por meio das suas palavras, aquilo que o apóstolo Paulo explicou a respeito daquilo que ele disse, aquilo que o Antigo Testamento apontava para aquele que viria,
deve ser a forma principal de pautarmos a nossa vida, com os ensinos de Cristo. Devemos ser, de fato, exímios, excelentes imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Além disso, revelação, justificação, transformação, temos a santificação. O que diz a santificação? É o processo gradual de mudança individual que depende da ação do Espírito Santo. Lembre-se disso, o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso consolador. Romanos capítulo 8 fala que quando nós deficientemente não sabemos orar como nos convém orar, ele intercede por nós junto ao Pai. Então, de fato, o Espírito Santo é a força motriz que nos move para nos conformarmos de acordo com a vontade de Deus. É uma pessoa que de fato se relaciona com aqueles que ela consola, com aqueles que ela enche, com aqueles que ela guia. Então, de fato, a santificação ela é progressiva, ela é crescente em nossos corações. Devemos a cada dia melhorar, nos conformar, estarmos de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. Então, além da revelação, além da justificação, além da transformação, devemos nos santificar progressivamente. E esse processo depende da ação do Espírito Santo. E por último, perfeição. Perfeição é um processo de aperfeiçoamento comunitário que visa a maturidade espiritual. Muitas igrejas têm uma concepção errada do que vem a ser maturidade espiritual. Eles pensam que tem a ver com o tanto de horas que você passa orando, o tanto de versículos que você decora, o tanto de vezes que você não falta o culto, né? As mínimas vezes que você faltou. Ou seja, eles tentam fazer isso atrelados com um pouco de obras, com aquilo que nós devemos fazer por obrigação, mas colocam aí como paradigma de maturidade. Mas maturidade não é isso. Maturidade é você se aperfeiçoar, é você se conformar, é você ser transformado integralmente com aquilo que Deus quer que você seja. Conformado com o seu caráter e com a sua vontade revelada em cada um de nós. Então, perfeição tem a ver com aperfeiçoamento comunitário visando a maturidade cristã. Maturidade pessoal tem mais a ver com manifestar o fruto do Espírito Santo em nós do que ter muitos dons na comunidade. Sabia disso? Ou seja, é melhor ter amor, é melhor ter alegria, é melhor ter paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, do que dizer que eu sou um profeta, eu sou mais santo do que essa pessoa, eu sou melhor do que ela, eu tenho mais dons do que ela, eu consigo ter uma revelação, eu tenho uma visão, eu sei isso, eu sei aquilo. Meu irmão, isso não é padrão para a maturidade pessoal, para a maturidade cristã. Padrão para a maturidade é nos conformarmos de acordo com o caráter de Cristo, agir como Ele é, manifestando em nós o fruto do Espírito Santo. Não esqueça disso. Devemos sim ter o nosso mestre como aquele que nos motiva a nos conformarmos de acordo com a sua vontade. Ok? Então, resumindo tudo isso que eu disse, o que não é educação cristã? Educação cristã não é transmissão, não é memorização, não é moralização, não é tradição, não é programação. Agora, o que é educação cristã? Educação cristã se relaciona com revelação, justificação, transformação, santificação e, por último, perfeição, que tem a ver com a maturidade pessoal comunitária que acabamos de explicar. Pois bem, tendo em vista tudo isso que nós construímos até aqui, nessas 13 lições, eu quero trazer uma citação dos maiores educadores cristãos que nós temos ainda em atividade, Solano Portela. Ele diz o seguinte no seu livro que trata a respeito da educação cristã. Ele fala: quando nos omitimos na esfera educacional, deixando que Satanás proclame as suas filosofias abertamente e sem contestação, enquanto passiva e retraidamente assistimos aos seus avanços em todas as esferas, estamos fazendo exatamente o que Deus expressa não permitir. Estamos deixando que a sua glória seja dado a outrem. Para Agostinho, Lutero, Calvino e Kuyper e tantos outros reformadores, a tarefa de avançar com a educação de forma generalizada até os níveis mais superiores era um simples ato de obediência ao Senhor. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Que tudo isso que nós fazemos na escola dominical, nos pequenos grupos, no domingo à noite, na quarta-feira, no culto de doutrina, no culto de ensinamento, nas reuniões congregacionais, nas reuniões para decidir aspectos administrativos da igreja, deve ser um ato de obediência ao Senhor. Não podemos ver como uma obrigação e não devemos dar espaço para aquelas filosofias do mundo em detrimento das cristãs.
Olha o nosso desafio. Os nossos alunos, os nossos jovens, eles passam de segunda a sexta em suas escolas, em suas faculdades, assistindo coisas na televisão, e o nosso desafio é chegar no domingo e esperar que aquela EBD, que aquele culto de mocidade no sábado gere transformação em seus corações. Então, somente com o poder do Espírito Santo, somente com a graça de Deus é que nós, como professores, educadores, alcançaremos esse objetivo, porque se for de nós mesmos, nós nunca iremos conseguir. Porque somente o Espírito Santo guia e conduz o seu povo de acordo com a sua vontade. Amém? Até a próxima lição, que Deus te abençoe, continue aqui em nosso canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e minha oração é que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Deus e juntos venhamos a somar nas comunidades que pertencemos, visando a melhora, o crescimento daqueles que estão aprendendo de nós. Deus te abençoe, até a primeira lição do segundo trimestre de 2022.